Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta noite da Semana da Família, o Evangelho vem também ao encontro das nossas realidades familiares. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular. Primeiro se conversa com a pessoa. Não é o que acontece. A gente sabe que não é assim. Normalmente, a gente fala com muitas pessoas antes de conversar com a pessoa que fez algo de errado. E aqui, principalmente na educação dos filhos, como é importante o pai e a mãe serem consensuais. Se um discordou do outro, se um tomou uma decisão que o outro não gostou em relação ao filho, não discute na frente do filho. Vai em particular, os dois conversam e depois diante da criança a decisão é tomada juntos. Porque se discute na frente do filho, pronto, já percebeu que não tem autoridade. O filho já percebe que o pai e a mãe podem entrar em desacordo e que tem alguém que pode favorecer a ele, e ali já começa a manipulação. Não é uma maldade da criança, é consequência do pecado original, a nossa tendência que nos chama para fazer aquilo que não deve ser feito. Então é muito importante ter esse cuidado. Eu sei que quando eu estava na casa Marta e Maria, isso se manifestava de maneira muito fantástica. Porque as meninas vinham e perguntavam uma coisa para uma das irmãs. Aí depois procuravam a outra irmã, chamavam de cantinho e perguntavam a mesma coisa. Só para ver se elas diziam uma coisa diferente da outra. E aí eu tinha que estar atento, porque às vezes eu chegava lá na quarta-feira, elas perguntavam uma coisa para uma irmã, perguntavam para outra irmã, e depois perguntavam para mim, para ver se eu dizia alguma coisa diferente e de repente discordava com as irmãs. Então veja, é importante desde a infância perceber que não se pode manipular e não se pode ser manipulado. Para que depois, quando cresce, não vai continuar fazendo, porque essas mulheres e meninas eram adolescentes e outras já tinham lá seus 40 e poucos anos que estavam na comunidade terapêutica. E a ideia de manipulação da realidade para ver se tinha alguém que estivesse mais favorável ao seu ponto de vista, permaneceu. Então, a partir desse versículo, logo lembrei disto. Mas, continua Jesus dizendo, tem que conversar com a pessoa em particular. Se ela te ouviu, tu ganhou teu irmão. Se não te ouviu, pega mais 2 ou 3 pessoas e vai conversar. Se não te ouvir, leva para a igreja. Se nem mesmo a igreja ouvir, bom, se não ouve a igreja, e meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós temos uma realidade onde muitas pessoas vivem de acordo com o seu pensamento. E por causa disso fazem coisas erradas. A gente vai lá conversar com a pessoa, olha, não pode ser bem assim. Não, eu acho que tem que ser assim. Tu pega outras pessoas e diz, olha, vamos lá conversar porque o dito cujo está se perdendo. Ele está se afastando. Né? A gente fala com mais 2 ou 3 pessoas para conversar, não, continua obstinado. Diz, olha, tu está fazendo algo, a igreja ensina que é assim. Não, mas eu não quero fazer do jeito que eu penso. A gente sempre eu gosto de usar exemplos para a gente poder entender e ficar bem claro. Às vezes as pessoas querem, por exemplo assim, hoje quase ninguém casa. A gente fala, olha, não pode ser assim, mas todo mundo faz assim.
Aí tu vai lá dar uma conversadinha com a Dinda, conversa com mais alguém. Quando é que vai casar? Não, 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 não. Não vou casar. Olha, a igreja ensina para casar. A igreja é a igreja. Eu não vou fazer o que a igreja manda em mim. Só que Jesus é bem categórico. Se ele não ouvir nem mesmo a igreja, seja tratado como se fosse um pagão. Né? Se a gente não quer viver como a igreja nos orienta, então a gente vive como os pagãos vivem. A igreja não vai brigar com a pessoa. Muito pelo contrário, vai sempre ter as portas abertas. Mas, se a pessoa não dá ouvidos ao que a igreja diz, a pessoa não está sendo igreja. Simples assim. Né? Seguindo, Jesus diz algo muito importante para a vida de oração na família. Algo fundamental. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa, o casal, se rezar junto, se o casal estiver de acordo sobre uma coisa que quer pedir, isso vai ser concedido. Basta que eles rezem juntos. A família deve rezar junto. Se a gente for conversar com os mais velhos eu não estou dizendo pessoas de muita idade. Quem já é um pouquinho mais velho do que eu, porque lá em casa nós rezávamos o terço diariamente juntos. Não era assim desde o começo. Lá pelas tantas nós começamos a rezar o terço. E foi uma história bonita porque, na verdade, eu tinha um radinho de pilha AM, que herdei da minha mãe, que tinha herdado do irmão dela, que tinha herdado do outro irmão. Sei que era uma história do radinho que foi vindo de gerações assim. E eu escutava a Rádio América de Montenegro, porque era uma das únicas que pegava no tal do radinho a pilha, quando eu era pequeno. E eu gostava de escutar de manhã cedo, às 6 horas da manhã, tinha o programa do Lobisomem. Era só de música gauchesca. Eu gostava de escutar aquilo lá de manhã. Era 1 hora de programa. E o radinho estragou. Não funcionava mais, e aí a minha falecida avó, na época, me deu R$10. Valia muito dinheiro, R$10. E aí nós fomos no camelódromo em Montenegro e compramos um radinho, e esse era muito bom, porque ele funcionava AM e FM. E engraçado que nós estávamos, eu lá em casa mexendo no radinho, e lá pelas tantas a gente passou numa estação que estava rezando, estava tendo oração. E nós descobrimos a Rádio Fraternidade, que não tinha nem sequer 1 ano de existência ainda. Porque ali em casa nunca pegava a Rádio Aliança. Então nós descobrimos a Rádio Fraternidade. Aí procuramos no som de casa, nós tínhamos um 2 em 1, não era nem 3 em 1, era só toca-disco e rádio. E nós achamos a estação. E a partir dali, como tinha o terço sempre às 6 horas da tarde, desceu-se o decreto que a dona Eidinha, nossa mãe, ela decretava e a gente tinha que obedecer. E ela decretou que nós íamos rezar o terço todos os dias às 6 horas da tarde, acompanhando na rádio. E dali em diante, sempre rezamos. Sempre rezamos. E claro, já tinham outras orações, grupos de oração que aconteciam lá em casa, os grupos de família, novena de Natal, oração do terço da vizinhança. Mas em família, nós tivemos decretado esse momento da oração do terço. Nós rezávamos antes das refeições, sempre que nós nos reuníamos. Então, os mais antigos a gente sabe que tinham o hábito da oração diária do terço. Oração diária do terço em família. Isso foi se perdendo. E eu sou ousado em dizer, pode ser que de repente eu esteja falando uma bobagem, mas eu sou um pouco ousado em dizer, depois que as famílias foram perdendo o hábito da oração diária do terço junto, eu não sei, mas eu não tenho visto que a coisa tenha melhorado em relação à família. A gente nota justamente que na medida que foi diminuindo a oração em família,
a estrutura familiar foi se fragilizando cada vez mais. Então, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Então, famílias, rezem juntas. Não vou dizer que tenha que rezar o terço inteiro, porque talvez para quem não tem o hábito de rezar junto, rezar o terço inteiro, ficar 20 minutos sentados, recitando as Ave-Marias e meditando os mistérios, pode ser uma oração muito grande. Mas comece rezando antes das refeições. E o Papa Francisco, nesse mesmo documento, Amoris Laetitia, ele recomenda e pede que as famílias deveriam rezar a oração do Pai Nosso antes das refeições. A oração do Pai Nosso. Eu aprendi a rezar a Ave Maria, mas o Papa recomenda, e de repente essa seja uma sugestão para as famílias, de começar antes da refeição, fazer a oração do Pai Nosso, para pedir a bênção, para agradecer e para reunir-se em família para ter esse pequeno momento de oração. E se for possível, por que não naquele oratório que a gente já falou que é para ter, sentar-se junto, fazer alguma oração, aproveitar a ocasião da visita da capelinha de Nossa Senhora para daí então rezar o terço. Pelo menos ali já é uma boa motivação que a gente teria. E Jesus conclui dizendo assim: porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quer ter certeza da presença de Jesus na tua casa? Rezem juntos. O casal reza junto. Os pais e os filhos rezem juntos. Ali Deus está presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Como hoje estamos aqui como família, rezando, Jesus já está presente no nosso meio. Já estamos em comunhão com Ele, porque nos reunimos em seu nome para rezar. Além disso, comungamos da palavra e comungamos também da Eucaristia. Então imaginem, numa família que se reúne para rezar e que de repente se atreva a pegar o texto bíblico para rezar junto, nós temos das 3 formas de comunhão com Cristo, 2 dentro da nossa própria casa, tantas vezes quantas nós quisermos. Porque nos reunimos em nome de Jesus e por isso Ele está no nosso meio, e quando lemos e meditamos a palavra, é o próprio Jesus que também está no nosso meio e nos fala através da Sagrada Escritura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.